Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Robercamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o Python. Vou fazer a nossa primeira aula de programação daqui do canal. E toda segunda, ou seja, de uma em uma semana, nós teremos uma nova aula de programação por aqui. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é o Python. Vou mostrar para vocês como exibir mensagens na tela usando o Python. E mais algumas coisas básicas, mas que são muito úteis no nosso aprendizado, que nos ajudam a começar a programar nessa linguagem. Então pessoal, o que é o Python? Resumindo, Python é uma linguagem de programação de propósito geral. Isso significa que pode ser usado em muitas áreas: desenvolvimento de jogos, editores de texto, análise de dados, inteligência artificial. Pode ser usado também para aplicativos de videochamada. Praticamente qualquer tipo de aplicativo pode ser desenvolvido em Python. E o Python é uma linguagem amplamente usada, tem se tornado cada vez mais popular, porque é uma linguagem que foca muito no programador. Foca muito em o programador ter facilidade em escrever o seu código, criar os seus programas. É uma linguagem em que, quando vocês já aprenderam os princípios da linguagem, basta vocês terem uma ideia do que vocês querem criar, e em alguns dias você já tem, digamos, um protótipo desse programa, você já tem uma parte dele pronta. Então o Python é uma linguagem muito rápida de programar, em que realmente vocês conseguem ter programas prontos muito mais rápido do que em outras linguagens. E ele também é uma linguagem orientada a objetos. Isso significa que permite, digamos, ser usada em projetos muito grandes, sem muita dificuldade, porque uma linguagem orientada a objetos permite manter uma base de código muito grande, sem gerar problemas ou gerar dificuldade na resolução de um problema que está lá no meio, porque as linguagens orientadas a objetos tornam isso muito mais fácil. Então pessoal, agora que eu já resumi um pouco o que é o Python, eu vou mostrar para vocês como exibir mensagens na tela. Para isso, vocês vão precisar ter o Python instalado. Isso significa que, para programar nessa linguagem, vocês precisam ter um computador com o Python instalado. Caso vocês não tenham o link para baixar o Python, não tem problema, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então pessoal, agora com isso explicado, como nós começamos a programar? Existem dois métodos pelos quais nós podemos programar em Python. O primeiro método, que é o que eu vou mostrar hoje, é usado para testes e quando se está aprendendo a linguagem. Nesse método, toda vez que nós quisermos executar alguma função, nós abrimos o Python, escrevemos o código que nós queremos lá e ele vai executar aquelas funções na hora. Agora vocês pensem, isso seria viável se eu tivesse um grande programa com 500 linhas de código? Toda vez que eu quisesse executar esse programa, eu tivesse que abrir o Python e escrever o código de novo? Não seria viável. Então, para isso que existe o segundo método, que é nós criarmos um arquivo, colocarmos o nosso código lá, e toda vez que nós executarmos esse arquivo, o Python já vai ler todo o código e executar linha por linha. Esse é o método que eu vou mostrar para vocês depois, mas por enquanto eu vou mostrar o método 1, porque como nós estamos iniciando agora, esse método vai ser mais fácil para executarmos vários comandos e testar o resultado na hora. Como nós abrimos então o Python depois da instalação? Nós vamos apertar as teclas Windows mais R. Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrirá para você. Então ele basicamente falou que digite o caminho de um programa, o nome de um programa, pasta, recurso da internet. No caso nós temos que digitar o nome do Python aqui no executar para abrir ele.
Então nós vamos escrever P e Y, que são as iniciais da palavra Python. A gente não precisa escrever a palavra inteira. E agora nós vamos dar Enter. Então aqui, pessoal, eu parei a fala porque não tem informações, digamos, muito importantes quando a gente abre o Python. Essas informações de tag que aparecem ali são só informações sobre a versão do Python que temos instalada e algumas informações sobre direitos autorais. Então, quando vocês abrem o Python, não precisam se preocupar com essa informação, porque basta escrever o código ali. Nós podemos simplesmente pular isso e começar a programar. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o comando print. O que esse comando faz? Esse comando exibe uma mensagem na tela. É um dos comandos mais básicos do Python. Então, nós vamos escrever print, depois abre parênteses, e entre aspas, nós vamos escrever a frase que a gente quer que o Python exiba na tela. Então, eu vou escrever aspas, olá, fecha aspas e fecha parênteses. E vamos dar Enter e ver o que acontece. Então, pessoal, ele disse olá, conforme o esperado, que foi a frase que a gente pediu para ele imprimir. Mas ele também falou outra coisa. Até coloquei aqui no histórico para repetir para vocês ouvirem. Ele diz maior, maior, maior. O que significa isso? Quando o NVDA diz isso, quer dizer que tem 3 sinais de maior. Esses 3 sinais indicam que o Python está esperando novos comandos. Então, toda vez que o Python termina uma operação, ele vai falar isso. Isso significa que nós podemos digitar outro comando que ele já terminou aquela parte. No Python não tem como a gente executar vários comandos ao mesmo tempo realmente. Existe uma forma de ter várias operações sendo executadas no mesmo programa ao mesmo tempo, que eu vou mostrar nas próximas aulas, mas na forma em que nós estamos programando agora, um comando vai ser executado de cada vez. Então, pessoal, agora tendo explicado isso, eu vou mostrar para vocês por que tem aspas no nosso comando print. Eu vou criar uma variável que basicamente é um espaço na memória do nosso computador. Uma variável é um espaço, então, na memória, no caso do Python, que pode armazenar um determinado valor. Por exemplo, se nós quisermos armazenar a frase oi numa variável chamada teste, nós vamos digitar teste igual, depois abre aspas, oi, e fecha aspas. Quando nós criamos uma variável, nós não usamos parênteses. Eles só são usados no comando print e nas outras funções que o Python tem. Mas para criar uma variável não se usa parênteses. Se usa só as aspas ou os outros valores que eu vou mostrar depois. Agora eu vou dar Enter. E ele só falou maior, maior, maior. Isso pode parecer estranho. Por quê? Ele poderia ter falado variável teste criada ou alguma coisa assim. Mas o Python não faz isso. Ele não vai nos dizer especificamente se a variável foi criada ou não. Mas ele vai nos dizer se a variável não for criada. Se por algum motivo ela não for criada, ele vai exibir uma mensagem de erro. Certo? Então, se não tiver mensagem de erro, provavelmente é porque a variável foi criada, que aquela operação deu certo. É assim que a gente pode pensar quando estiver programando em Python. Agora, se eu quiser exibir na tela o conteúdo dessa variável, no caso, o que tem dentro da variável teste, como eu faria? Eu escrevo print, abre parênteses, teste, fecha parênteses.
E ele disse oi, porque foi o valor que eu coloquei nessa variável. Por que nós não usamos as aspas? Porque se não usamos aspas, o Python considera que a gente quer que ele exiba uma variável, o valor de uma variável. Se a gente escrevesse entre aspas, ele iria exibir teste. Ele iria exibir, ao invés do que tem na variável teste, ele iria exibir literalmente a palavra teste. Eu vou mostrar para vocês. Print, abre parênteses, aspas, teste, aspas, e fecha parênteses. Então ele exibiu o teste. Agora, print, abre parênteses, teste, sem aspas, fecha parênteses, exibiu o oi, que é o conteúdo da nossa variável. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês as operações com números. Se nós quisermos colocar um número em uma variável, por exemplo, a variável n, nós vamos digitar n igual a 3. E agora, print, abre parênteses, n, fecha parênteses. E ele nos deu 3. Por quê? Porque é esse o valor que nós armazenamos na variável n. Por que nós não usamos aspas no número? Então, pessoal, nós podemos usar. E agora eu vou mostrar a diferença para vocês. Se eu digitar, por exemplo, print, abre parênteses, n mais 3, fecha parênteses, e der um enter, ele soma o valor da nossa variável n com o número 3. E isso vai dar 6, porque na variável n nós tínhamos o número 3. Agora, pessoal, se eu escrever print, abre parênteses, 3 mais 3, fecha parênteses, temos o mesmo resultado. E se eu escrevesse o 3 entre aspas, por exemplo, print, abre parênteses, aspas, 3, aspas, mais outro 3 entre aspas, e fechar os parênteses. Agora eu vou dar enter e vejam o que acontece. Então, pessoal, essa é a diferença. Se nós colocarmos os números sem aspas, ele vai fazer a operação, ele vai, digamos, somar esses números. E 3 mais 3 dá 6. Se nós usarmos aspas, ele vai juntar. E somar é diferente de juntar. Juntar dois números significa colocar um 3 e colocar mais um 3. Isso vai dar 33. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre como armazenar vários valores na mesma variável. Ou seja, eu vou mostrar para vocês as listas que nos permitem ter várias frases ou vários números na mesma variável. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar a sua avaliação sobre o vídeo de hoje. Lembrando, o link do Python está na descrição para vocês baixarem. Se tiverem gostado, deixem um like. Se não tiverem gostado, deixem um dislike e um comentário explicando o motivo de não terem gostado. Se inscrevam se quiserem acompanhar mais conteúdos como este. E ative o sininho, porque na próxima segunda tem mais uma aula de programação Python. E compartilhe o vídeo com alguém que vocês acreditem que vai gostar desse conteúdo. É isso, pessoal, até a próxima e tchau!